Pronto, tá gravando. Então, por isso que eu fiz a opção da gente fazer essa live hoje. E lembro a vocês que o conteúdo dessa semana, que é a semana 11, está lá no Google Classroom e no canal do PVS. Está bem legal o vídeo. As mediadoras mandaram muito bem, elas fizeram uma boa síntese. O resumo relativo à aula de hoje também está lá no Classroom, também é um bom material de estudo. Esses resumos que eu venho postando em todas as aulas, né, que têm sido produzidos por todos os mediadores de história do PVS, são resumos que ajudam vocês na hora do estudo, né, e para resolver os exercícios, e especificamente esse resumo está bem legal, porque como é um tema extenso, o resumo ajuda mais ainda, né, fixar alguns conceitos, enfim. Então, qualquer dúvida, vocês podem vir falar comigo. E lembrem que esse material está todo disponível lá no Classroom, tá? Como eu fiz na aula passada, eu vou fazer uma mescla, né? Eu vou apresentar alguns slides para vocês, mas também a gente vai ver exercícios da lista de exercícios dessa semana. Essa lista de exercícios, ela foi dividida em duas partes. Uma primeira parte é sobre iluminismo e uma segunda parte é sobre Revolução Francesa, tá? Então, iluminismo e liberalismo, o processo de transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Algumas questões centrais que foram vistas na aula dessa semana, né, na videoaula dessa semana, foram: a ideia, né, a partir dessa aula, desse tema, é que vocês consigam caracterizar o movimento intelectual e político conhecido como iluminismo, ou seja, a gente está falando de um movimento. Não foi uma coisa que aconteceu, começou no dia tal, no ano tal. É difícil de precisar quando exatamente se iniciou o iluminismo enquanto um movimento, né? Mas a verdade é que desde o Renascimento, lembra que a gente viu o Renascimento? Desde o século XVI, atravessando o século XVII, essa sociedade europeia, ela está passando por profundas modificações, revendo uma série de valores. E a partir do século XVIII, ou seja, dos anos de 1700, esses valores eles vão ficar cada vez mais, eles vão circular em um número cada vez maior de pessoas, né, de intelectuais, e a partir de então a gente começa a ter modificações profundas, né, que vão acontecer na sociedade europeia. E essas modificações, elas não se restringem ao mundo europeu, elas não se restringem à Europa. Essas ideias, elas vão circular pelo mundo inteiro, elas vão chegar no mundo inteiro. E, inclusive, essas ideias iluministas, o processo revolucionário francês, ele vai influenciar diretamente no processo de independência das colônias aqui nas Américas. Lembra? A gente não está vendo o período colonizatório aqui nas Américas? E a gente vai começar a ver nas próximas aulas o processo de independência dessas colônias. E para que essa independência acontecesse, essas ideias gestadas no movimento do iluminismo, na Revolução Francesa, nas revoluções liberais, de modo geral, elas são fundamentais, tá? Então, a ideia é que, com a aula dessa semana, vocês possam caracterizar esse movimento intelectual e político conhecido como iluminismo, identificar as suas principais proposições e as críticas ao absolutismo monárquico e à sociedade de ordens, ou sociedade estamental. A gente já viu que a sociedade europeia, até então, ela era dividida em estamentos, né, ou em ordens, e a gente vai ver no próximo slide quais eram essas ordens. Além disso, que vocês possam explicar a Revolução Francesa como um momento fundamental no processo de ruptura com a sociedade do antigo regime e com essa sociedade do antigo regime, ou seja, atravessada pelo absolutismo monárquico, né, por essa ordem política que a gente já estudou, que foi o absolutismo monárquico, e que possam também identificar os agentes históricos, ideologias políticas e as transformações implementadas. Então, a gente está falando de duas coisas complementares, de um movimento intelectual e político que vai ser conhecido como iluminismo e de uma das consequências desse movimento que vai ser a Revolução Francesa. Tá? Então, essas ideias, elas vão gerar uma consequência, que vai ser um processo revolucionário, o processo revolucionário francês, tá? Qualquer dúvida que vocês têm, gente, vocês podem colocar aí, ligar o microfone e me falar, tá? Então, só para a gente se localizar no tempo e no espaço, a gente tem aqui uma linhazinha do tempo.
A gente estava, então, até então, estudando a Idade Moderna, né, que vai ser esse período que se inicia no século XV, que vai vigorar até um pouco, quase finalzinho do século XVIII. A Revolução Francesa ela vai acontecer em 1789. Então, a gente está falando do finalzinho dos anos de 1700. E é nesse finalzinho que a gente... É como se a Revolução Francesa fosse um divisor de águas. Então, ela marca esse fim da Idade Moderna e o início, então, de uma idade contemporânea, são outros desafios, são outras guerras, são outros processos, são outros elementos que a gente vai começar a estudar a partir daqui. Então, até então, vigorou esse período que a gente conhece como Idade Moderna, né, o século XV, século XVI, século XVII, e um dos principais processos que atravessou a Idade Moderna foi o que a gente viu nas últimas aulas, as grandes navegações, a expansão marítima europeia, o estabelecimento do absolutismo monárquico, né, o estabelecimento do mercantilismo com a necessidade de extrair ouro, metais preciosos das colônias, o início do processo colonizatório, o conhecimento do novo mundo por parte dos europeus, o início das colônias, tanto nas Américas quanto na África, na Ásia. Né? Então, a Idade Moderna é todo esse pacotão de processos que a gente vem estudando até então. A partir da Revolução Francesa, no finalzinho dos anos de 1700, a gente vai ver, então, o início da Idade Contemporânea, ok? Então, a gente está aqui nesse xizinho. A gente está entre o século XVIII, quase século XIX. 1789 é o marco da Revolução Francesa, e aí eu coloquei como marco de localização aqui na nossa linha do tempo, tá? Ah, Fernanda, significa que o iluminismo começou em 1789? Não, gente. Não dá para precisar uma data. A Revolução Francesa foi uma consequência, foi um processo... foi uma consequência dessas ideias iluministas que já estavam circulando na Europa durante muito tempo, mas que ao longo dos anos de 1700, essas ideias elas se amadurecem, digamos assim, né? Elas vão ficar mais maduras. Desde o final do século XVII, o século XVIII, essas ideias, então, elas vão se amadurecer, tá? Por isso que a gente localiza o iluminismo mais ou menos ao longo do século XVIII, tá? Dúvidas, vocês liguem o microfone, por favor. Iluminismo vem de quê? Lembra a palavra iluminar, né? Iluminação, luz. O que são as luzes para os iluministas? É a razão, é a capacidade de raciocinar, de utilizar aquilo que diferencia o ser humano dos demais animais, que é a capacidade de raciocinar, tá? Diferentes agentes sociais, como nobres, burgueses, moradores das cidades, membros do clero e do Estado absolutista, participaram do processo histórico chamado iluminismo, que se caracterizou pelo quê? Pela produção, a discussão e a divulgação de novas ideias, sobretudo nos centros urbanos. Então, basicamente, foi um processo de circulação de ideias, que envolveu uma série de agentes sociais diferentes, ok? Mas, dentre esses agentes sociais, os principais representantes dessas ideias, os maiores defensores, vão ser os burgueses. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem uma classe, a gente tem um grupo social que são esses trabalhadores urbanos, né, esses mercadores urbanos, esses homens que vivem, né, do comércio, né, esses comerciantes urbanos, e eles vão acumulando dinheiro, né, e vão se tornando, então, um grupo social economicamente forte e importante, né, e esse grupo a gente chama de burgueses, né, a burguesia. Então, eles são os principais representantes dessas ideias iluministas, mas você tem outros agentes sociais que vão defender, vão divulgar alguns ideais iluministas. Aí eu coloquei aqui, ó, ver tabela comparativa na página 1 do arquivo do resumo, porque lá no arquivo do resumo, que é esse arquivo aqui, tá aparecendo para vocês? Tá, né? Porque eu dividi a janela toda, está aparecendo sim. Tá sim. Maravilha. Esse arquivo aqui, ele é bem interessante, porque mostra algumas diferenças, né?
entre o que eram essas propostas iluministas e o que vigorava na Europa até então, na sociedade do antigo regime, ou seja, essa sociedade europeia marcada pela divisão entre estamentos, né, entre grupos sociais muito rígidos, a nobreza, o clero e os camponeses, e uma parcela pequena ainda de trabalhadores urbanos e burguesia, né, e o estabelecimento desse Estado absolutista, né, esse absolutismo monárquico, que a gente já viu, a gente já caracterizou. Então, quais eram as propostas iluministas? Né? A defesa do pensamento racional, enquanto que até então vigorava uma crítica às tradições, em relação, né, à sociedade do antigo regime, uma crítica às tradições sociais de base religiosa e a ideia do direito divino dos reis. Então, a partir da proposta do pensamento racional, esses iluministas criticavam aquelas tradições sociais excessivamente baseadas em ideias religiosas, né, e no conceito, na ideia do direito divino dos reis. Eles criticavam essas tradições. Além disso, eles vão propor a igualdade jurídica. O que é igualdade jurídica? Todas as pessoas devem obedecer às mesmas leis, porque todos são iguais perante as leis. Então, é uma crítica à desigualdade de nascimento entre as pessoas, porque você nascia num determinado estamento, né, num determinado grupo social, e muito dificilmente você ascendia para outro grupo social. Então, quem nascia camponês dificilmente ia se tornar um nobre. Assim como quem nascia nobre dificilmente ia perder todas as riquezas a ponto de se tornar um camponês. Tá? Eles estavam muito presos, agarrados, né, aos seus privilégios. Então, havia uma crítica à desigualdade de nascimento entre as pessoas, né? A nobreza e a plebe, né, essa camada pobre da população, tanto os camponeses, né, os trabalhadores do campo, quanto os trabalhadores nas cidades, né, que eram submetidas a leis diferentes, era 2 pesos, 2 medidas, né? Eles também vão defender o direito de liberdade, algumas liberdades, né, liberdade de expressão, liberdade de opinião e a liberdade religiosa, numa crítica ao poder ideológico das igrejas e ao poder dos reis de determinar a religião dos súditos e de reprimir pensamentos divergentes. Esse poder dos reis começou a ser chamado pelos iluministas de tirania. Até então não se usava esse conceito, né? Isso vai começar a ser debatido ao longo desse século XVIII. Né, uma crítica a esse poder da igreja e, consequentemente, a essa concentração excessiva de poder na figura dos reis, que era como funcionava o absolutismo monárquico. Além disso, eles vão também propor a autoridade, eles vão defender que a autoridade ela pertence aos membros da sociedade e ela é concedida ao governante. Ou seja, não é o governante o todo-poderoso e a sociedade que deve se curvar às suas vontades. Pelo contrário, o poder emana do povo. E é o governante que esse poder é concedido aos governantes para que ele possa representar esse povo. A partir de então, a partir dessa proposta, eles criticam, então, a ideia do direito divino dos reis. O que era o direito divino dos reis? Era como se o rei fosse o representante de Deus na Terra. Pô, então ele pode tudo, né? Ele está acima de todos. Se ele representa Deus na Terra, qual é o limite desse homem? Não tem limite, né? Então, era uma grande crítica ao absolutismo monárquico, se vocês olharem aqui. Ou seja, essa concentração de poder na figura do rei e a essa hegemonia, a esse poder da Igreja Católica e a essa manutenção desses privilégios dos nobres, tá? Dessa classe mais desse estamento, né? Desse grupo social mais enriquecido, abastado, que vivia basicamente de impostos, né? Desses impostos que eram pagos por quem? Eram pagos pelos camponeses, pelos trabalhadores urbanos, tá? Então, eu vou voltar aqui só porque eu queria mostrar essa tabelazinha para vocês, para ficar mais claro, né? Essas defesas que esses iluministas vão fazer, essas propostas, tá? E aqui a gente tem alguns iluministas. A gente tem o John Locke. O John Locke, se vocês olharem aqui, ele nasceu ainda no século XVII, 1632. Ele vai morrer no início do século XVIII. Não por outra razão, ele vai ser considerado o pai do liberalismo, que vai ser um conjunto de ideias, né, que defendem basicamente
a igualdade de todos perante a lei e a liberdade de todos os indivíduos, né? A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. Então, John Locke ele vai ser um dos precursores, né, do iluminismo. Ele nasce em 1632, falece em 1704. A gente tem o Montesquieu. Alguns são ingleses, outros são franceses, a gente também tem italianos. A gente se concentra muito na França, porque é lá que vai estourar a maior revolução burguesa nesse momento, tá? Mas o iluminismo ele está circulando na Europa inteira e vai circular no mundo inteiro, tá? Principalmente aqui nas colônias nas Américas, a gente vai ver isso mais para frente. Então, a gente tem o Montesquieu, que era francês, que nasce em 1689 e falece em 1755. O Jean-Jacques Rousseau, de 1712 a 1778, vejam, né, eles estão todos a maioria concentrado nesses anos de 1700, né, e 3 importantes mulheres, que a gente fala muito dos homens, né, os homens iluministas, mas a verdade é que houve a participação de mulheres nesse processo, né, a Laura Bassi, a Madame Lavoisier e a Émile du Châtelet. A Laura Bassi, ela vai ser uma física, ela quem vai levar o estudo de Newton para a Itália, né? Então, ela é uma física. A Madame Lavoisier, ela vai ser uma das primeiras químicas, né? Uma das primeiras estudiosas da química na Europa, né? Reconhecida. E a Émile du Châtelet, que também vai ser uma estudiosa da física. Então, a gente tem estudiosas e estudiosos, intelectuais de modo geral, cientistas, né? Que estão, nesse momento, criticando essa sociedade europeia da maneira como ela estava estabelecida até então, né, no século XVIII. Ou seja, uma sociedade dividida em estamentos, com um excesso de poder concentrado nas mãos dos reis e uma hegemonia da Igreja Católica na maioria desses reinos e países europeus. O iluminismo é a saída do homem do estado de tutela, pelo qual ele próprio é responsável. O estado de tutela é a incapacidade... O que é o estado de tutela? É a incapacidade de utilizar o próprio entendimento sem a condução de outrem, ou seja, sem outra pessoa. É a incapacidade de pensar por si mesmo, em outras palavras. Cada um é responsável por esse estado de tutela quando a causa se refere não a uma insuficiência do entendimento, mas à insuficiência da resolução e da coragem para usá-lo sem ser conduzido por outrem. Sapere aude, e aí tem aqui o asterisco, expressão latina que significa tenha a coragem de aprender, de saber, tenha a coragem de aprender. Tenha a coragem de usar o seu próprio entendimento. Essa é a divisa do iluminismo, tá? Esse escrito vocês encontram em um dos escritos do Immanuel Kant, que vai ser um filósofo importante também do século XVIII, e aí a gente vai para o enunciado. No contexto da expansão capitalista do século XIX, uma das ideias centrais do iluminismo, de acordo com o texto, está associada diretamente à valorização da... Só um instantinho, antes de vocês refletirem sobre essa questão. Eu não falei para vocês que o iluminismo ele vai influenciar em como o mundo vai funcionar a partir do final do século XVIII em diante, tá? A gente vai ver que a partir do século XVIII, de final do século XVIII, também vai acontecer o processo de revolução industrial inglesa. Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo na Europa. Tudo isso vai definir a origem, o surgimento do capitalismo. Então, o capitalismo vai começar a ser o sistema que vai se estabelecer em todo o mundo. Era até uma coisa que eu queria perguntar. A Revolução Industrial, ela já aconteceu ou vai acontecer ainda depois? Ou está acontecendo durante a Revolução Francesa? Ela está acontecendo. A Revolução, é claro assim, ela começa um pouquinho antes, tá? Mas a Revolução Industrial Inglesa, a partir de meados do século XVIII em diante,
você já começa a ter o que a gente considera, né, como o início do processo da Revolução Industrial, que começa na Inglaterra e depois ela vai se expandir para o restante do globo inteiro, né, que marca, então, esse início da produção fabril. E não é só uma questão da produção fabril. A produção fabril, ela vai interferir na maneira como toda a sociedade em todo o mundo vai se organizar, né, em torno desse novo sistema que a gente chama de capitalismo, tá? Cuja base vai ser a produção fabril, o trabalho assalariado, enfim, a divisão da sociedade em classes, a burguesia e o proletariado. Então, ele está falando de um texto e ele já faz uma menção do capitalismo, né, que vai se expandir no século XIX, porque o iluminismo ele vai ser um movimento, né, que vai divulgar uma série de ideias que vão interferir nesse sistema capitalista que vai vigorar no mundo a partir do século XIX em diante. Tá? Mas calma que isso a gente vai ver para frente. Eu só estou contextualizando a questão. Que eu vi pelo capítulo do livro, né, que as revoluções foram bem enxugadas, né? Só depois quando eu vi o vídeo e o conteúdo que tem no Classroom, que tá explicando mais em parte mesmo. No livro tá mais enxugado, tá mais... tudo num capítulo só, né? Que é as revoluções da Europa. Exatamente. Então, vamos lá. Aí, voltando para o enunciado, então. No contexto da expansão capitalista no século XIX, uma das ideias centrais do iluminismo, de acordo com o texto, está associada diretamente à valorização da... Então, o que esse texto está trazendo? A ideia desse texto está associada diretamente à valorização do quê? A, superioridade técnica. B, soberania econômica. C, liberdade política. Ou D, razão científica. Liberdade política, para mim. Tá. Eu tô em dúvida em liberdade política e razão científica, mas acho que só pela discórdia eu vou em razão científica. Ok. Razão científica. Beleza. Ó, eu vou já partir para a gente não perder tempo. Não que seja uma perda de tempo, tá, gente? Vocês responderem, mas é que hoje a gente está aqui na correria. Vamos lá, razão científica e liberdade política, ok? Eu queria, depois a gente pode conversar no WhatsApp, porque eu acho que não vai dar tempo, entender o que nesse texto levou vocês a associarem a liberdade política, que eu acho interessante a gente pensar aqui. Mas deixa eu só comentar com vocês. O gabarito é a letra D, razão científica. Não significa dizer que o iluminismo não defendia a liberdade política? De maneira alguma. Um dos pilares do iluminismo vai ser a defesa da liberdade política, né? A divisão dos três poderes, a liberdade de expressão, a liberdade do voto, enfim. Mas, olha o que o texto está falando. Ele está falando a todo momento da capacidade de utilizar o próprio entendimento, tenha coragem de saber, tenha coragem de aprender. Então, ele está falando de conhecimento, ele está falando da capacidade do homem de raciocínio, né, de raciocinar sozinho, de raciocinar sem a dependência de outra pessoa, né? Então, ele está usando o conceito principal, que é o da razão. Lembra? As luzes para o iluminismo é o uso da razão. E não é uma razão, ela não é uma razão, ela é uma razão respaldada na ciência, no método empirista, ou seja, na testagem. Lembra que eu mostrei aqui para vocês as iluministas que eram físicas, químicas? Você tem cientistas aparecendo nesse momento defendendo uma razão científica, ou seja, uma razão que é feita em cima da testagem, do estudo, do cálculo. Então, essa razão para os iluministas, ela está muito associada a esse pensamento científico. A gente está falando de um processo europeu atravessado também pela chamada Revolução Científica. Os primeiros cientistas, eles estão produzindo as suas grandes obras a partir desse momento. Desde o século XVII, século XVIII, a gente tem grandes cientistas começando a aparecer e divulgar as suas obras. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, que eu ouvi um barulhinho. Fui eu que pedi. Renan levantou a mão. Isso. Trazer, né, o pensamento do método científico para uma filosofia de vida, né? Perfeito, que perfeição. Eu tô aqui há horas, tô há 38 minutos tentando chegar nisso, gente. É isso, Renan, exatamente isso. É trazer esse conhecimento científico
para um novo estar no mundo, uma nova maneira desses homens de estarem convivendo em sociedade, né? Exatamente isso, perfeito. Gente, vamos lá. Esse é o momento das dúvidas, não será outro. Claro que sempre será outro, tá? Vocês podem sempre trazer dúvidas para mim. Mas agora que está quente, dúvidas. Vamos lá. O que não ficou claro? Ou, enfim, ficou claro? Eu só queria comentar rapidamente também, né, que faz muito sentido, entre aspas, coincidência dos eventos da Revolução Francesa, do Iluminismo com a Revolução Industrial, porque, como a senhora disse, a parte mais importante dentro, que teve um papel muito importante, foram justamente os burgueses. E como você tem industrialização do sistema, eles que tiveram maior poder aquisitivo, né? Eles começaram a ter mais relevância na sociedade. Exatamente, é exatamente isso. As revoluções burguesas, elas são muito importantes, né? Porque elas realmente vão bagunçar toda essa estrutura política e social na Europa, né? E a gente vai ver, já vai ver. Mas elas têm um limite. Elas têm um limite porque elas é como se sai a nobreza, né? Sai a nobreza e sai os reis, e entra a burguesia como uma classe poderosa. Então, o limite da Revolução Burguesa é o limite que esbarra nos privilégios dessa classe poderosa, que vai ser a burguesia. E a gente vai ver que vai ter um momento que a Revolução Francesa ela vai começar a radicalizar demais, mas radicalizar demais para os mais pobres, e os burgueses vão falar, opa, calma aí que a gente quer manter agora os nossos privilégios. Mas aí a gente vai ver já, tá? Beleza, então vamos tentar... deixa eu fazer mais uma aqui com vocês, que aí a gente parte para a Revolução Francesa. Vamos lá, vamos fazer essa aqui do Enem? Enem 2014, tá? Sendo os homens, por natureza, todos livres, iguais e independentes, ninguém pode ser expulso de sua propriedade e submetido ao poder político de outra pessoa sem dar consentimento. A maneira única em virtude da qual uma pessoa qualquer renuncia à liberdade natural e se reveste dos laços da sociedade civil consiste em concordar com outras pessoas em juntar-se e unir-se em comunidade para viverem com segurança, conforto e paz umas com as outras, gozando garantidamente das propriedades que tiverem e desfrutando de maior proteção contra quem quer que não faça parte dela. Esse texto é bem importante, quem escreve é o John Locke, que a gente viu que é o pai do liberalismo, né? E aí a gente vai tentar ver o que ele traz para a gente. Segundo a teoria da formação do Estado, de John Locke, para viver em sociedade, cada cidadão deve. Então, os iluministas, eles estão preocupados em como esses homens, qual é a melhor maneira desses homens viverem em sociedade, qual é a melhor maneira de a gente organizar a vida em sociedade. Então, eles estão pensando sobre o poder do Estado, sobre o poder político, né? E sobre quais são as liberdades, quais são os direitos, quais são os deveres desses vários homens e mulheres vivendo em sociedade, né? Então, os iluministas, eles estão preocupados com um novo modo de vida, com um novo modo de vida em sociedade, que não mais o modo que vigorava até então, né? Que era de uma absoluta uma absoluta desigualdade entre esses estamentos, né? A nobreza, o clero, os camponeses, uma absoluta falta de liberdade, de total conversão e de submissão à vontade do rei, de absoluto poder da Igreja Católica, né? Eles querem subverter esse mundo, tá? Então, vamos lá. Segundo esse texto aqui, cada cidadão deve manter a liberdade do estado de natureza, que é um direito inalienável. B, abrir mão de seus direitos individuais em prol do bem comum. C, abdicar de sua propriedade e submeter-se ao poder do mais forte. D, concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. Ou renunciar à posse jurídica de seus bens, mas não à sua independência. Gente, a resposta está toda no texto.
Eu arrisco letra D. Eu concordo com D também. Tá. Temos D. Vamos ver se alguém não marcaria D para a gente ter aqui o dissenso e eu poder comentar. Eu acredito que eu tinha marcado a A nessa. Tá. Beleza. Então, vamos lá. D e A. D. Concordar com as normas estabelecidas para a vida em sociedade. É o gabarito. É a correta. É o que ele está falando. Homem, você tem todas as suas liberdades. Todos são livres, iguais, independentes. Mas a sua liberdade termina quando começa a do outro, né? Aquela historinha. Então, para que todos possam conviver em sociedade, você precisa concordar com as normas estabelecidas, né? Com regras, com limites estabelecidos. Isso para a gente parece óbvio, mas para eles, lá no século XVIII, era uma brutal novidade, tá? Letra A. Manter a liberdade do estado de natureza, direito inalienável. Fundamental marcar essa questão aqui, porque aí eu posso comentá-la. O estado de natureza, para os iluministas, era o estado da barbárie. Os homens, em outras palavras, os homens, se eles viverem em estado de natureza, eles podem matar uns aos outros. O estado de natureza é como se fosse um diamante, bruto, embrutecido. Esse é o estado de natureza do homem. Para que ele possa ser lapidado, a vida em sociedade, ele precisa ceder e concordar com normas estabelecidas, entende? E é preciso que haja um Estado, né, que regule direitos, que regule a vida em sociedade. É preciso que haja um Estado, mas esse Estado ele não pode ser autoritário, ele não pode ser tirânico, entende? Eles defendem que é necessário um Estado, mas ele não pode fazer o que ele bem entende, que era como que os reis faziam até então. Então, o estado de natureza, na verdade, ele é uma coisa que precisa ser revogada, é uma coisa que precisa ser lapidada nesses homens. Eles precisam renunciar ao estado de natureza para conseguir viver em sociedade. Deu para entender? Ou não? Ficou abstrato? Fernando, abstrato? Para mim deu para entender. Deu? Tá. Então é isso. A vida em sociedade só é possível se os homens renunciarem ao seu estado de natureza, né, e concordarem com as normas estabelecidas. Deixa eu só ver o que vocês estão escrevendo aqui. Todo mundo levantando a mão. Podem falar, gente. Eu acho que Renan, quem tiver levantado primeiro, talvez Renan tenha levantado primeiro, mas enfim, podem falar. Pode falar, Thaís. Se quiser, pode falar primeiro, que eu estou falando muito também já. Não? Não, que eu ia comentar... Então, professora, perdão, pode falar. eu achei que era a letra D, um pouquinho. Por que era a letra E? Peraí, você achou que fosse a letra B? B de bola? A letra D. É a letra D, tá. Mas é a letra D, tá correto. D. Não é a E, não, tá? O gabarito dessa daqui, que é a questão... Aqui não dá para ver a ordem, né? Mas o gabarito dessa questão aqui de Enem de 2014 é a letra D, tá? Beleza? Bom, deixa eu passar, então. D de dado. Ai, gente, D de dado. Ela tá com delay. estava errado. É porque é difícil, né? D tem uma sonoridade parecida. O gabarito é letra D. Se vocês quiserem, eu posso mandar o gabarito lá no grupo, que aí fica mais fácil para vocês, tá? O que eu ia falar, professora, é que isso daí é o conceito do contrato social, né? Exatamente. Para viver em sociedade, a gente tem que obedecer certas normas que não são leis, mas elas fundamentam, elas até, inclusive, fundamentam as leis em si mesmo, né? Exatamente. E um desses iluministas que vai essa ideia do contrato social é o Rousseau. É justamente isso, a gente precisa de contratos para viver em sociedade. Inclusive, o Estado também precisa de contrato, tem que ter limites, né? Bom, inclusive, já que falamos do contrato social, um elemento importante do iluminismo, quem vai defender é o Montesquieu, no Espírito das Leis, que é a sua principal obra, vai ser o quê? A divisão dos três poderes.
a divisão dos poderes entre executivo, legislativo e judiciário. É como os nossos poderes estão divididos hoje, por exemplo, né? Em grandes partes do mundo, em experiências tanto republicanas quanto das monarquias constitucionalistas, ou seja, aquelas monarquias, continua tendo um rei, mas ele precisa governar junto com o parlamento, ele não governa sozinho, né? Por exemplo, a Inglaterra. Até hoje a Inglaterra é uma monarquia constitucionalista, né? É necessário que o poder esteja dividido, e essa concepção da divisão dos poderes vai ser Montesquieu que vai divulgar, né? Então, isso está interferindo na nossa vida hoje, né? Por isso que o iluminismo é tão importante. Perfeito. Então, vamos lá tentar fazer milagre, que eu vou comentar aqui a Revolução Francesa com vocês e queria fazer pelo menos um exercício. Pode ser que a gente passe um pouquinho, talvez uns 10 minutos, mas aí, enfim, quem precisar sair, pode sair à vontade. Eu vou deixar gravado, mas é só porque eu vou ficar muito nervosa se eu vou dar aquela agoniazinha de não conseguir fazer um exercício com vocês. Vamos lá. Antecedente da Revolução Francesa. Como quase sempre acontece na história, toda revolução, todo processo revolucionário quase sempre é antecedido por um processo de crise, tá? Então, a gente está na França do século XVIII e essa sociedade francesa ela está passando por uma crise. No plano geral, as ideias iluministas estão disseminando uma forte crítica às estruturas do antigo regime, tá? E estão propondo, né, novas formas e novos princípios de organização e funcionamento das sociedades. No plano específico, no plano geral que eu diga, existem ideias circulando em toda a Europa e chegando em outras partes do globo também, né? Mas especificamente na França, a França ela possuía um dos regimes mais tradicionais, mais rigorosos e conservadores da Europa, né? Marcado pela divisão da sociedade em 3 estamentos, com privilégios para o primeiro e para o segundo estamento. Além disso, o país enfrentava o agravamento de uma crise econômica e o impacto de mais colheitas, que geraram escassez de alimentos, fome e muita insatisfação popular. Então, é isso que está acontecendo na França, ali no finalzinho dos anos de 1700, no finalzinho do século XVIII. Então, você tem as ideias iluministas circulando e ainda uma situação de crise, principalmente agravada por mais colheitas, né, que gerou a escassez de alimentos, a fome e, consequentemente, uma grande insatisfação popular, ok? Então, a gente tem etapas. Começa, então, o caldo vai quase, está começando a querer entornar. O que acontece? Diante dessa crise generalizada e as ideias iluministas circulando, o rei Luís XVI, que estava lá, ele fazia parte da dinastia do rei Luís XIV, o rei Sol, lembra que a gente viu? Então, Luís XVI convocou em 1787, entre 1787 até 1789, então 2 anos, ele foi convocando reuniões com a participação da nobreza e, em seguida, de todos os estados, ou seja, de todos os estamentos. Quais eram os outros estamentos? A gente está falando dessa massa, nessa grande massa, o terceiro estado, né, os trabalhadores, assim como o clero, né, que divide ali esse primeiro estado. Após semanas de reunião e sem encontrar uma solução, os representantes do terceiro estado, ou seja, a maioria, né, esses camponeses, trabalhadores urbanos e burguesia, romperam com o primeiro e com o segundo estados. E então eles vão autoproclamar uma Assembleia Nacional Constituinte. Então esses burgueses, eles tomam a frente desse processo e vão definir, então, a proclamação de uma Assembleia Nacional Constituinte e a defesa de uma monarquia constitucional, ou seja, de uma monarquia que tivesse limites, ela estivesse respaldada numa Constituição e ela tivesse, então, que respeitar um parlamento, ok? Então, a gente tem, em 14 de julho de 1789, a tomada da Bastilha. A Bastilha é essa prisão aqui, era uma prisão de presos políticos, tá? E a Noite do Grande Medo. Então, é isso, o caldo entorna, né? Então, principalmente, essa revolução, ela vai ser principalmente protagonizada por esses burgueses.
com a definição dessa Assembleia Nacional Constituinte, e em 1789, então, a aprovação da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, e em 91, a promulgação da primeira Constituição da França. Essa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela tinha várias ideias iluministas e liberais, como a igualdade de nascimento, o fim dos privilégios da nobreza e do clero, o confisco das propriedades do clero católico, o direito à propriedade privada e a ideia de que o poder político dos governantes provinha dos cidadãos, todo o poder emana do povo. Em 1791, parte dessa Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, ela vai ser incorporada no que foi a primeira Constituição francesa, que estabeleceu a monarquia constitucional e o voto censitário masculino. O que é voto censitário? É voto por renda. Então, observem que você tem um avanço político, mas você não tem... mas esse avanço político, ele era restrito a quem tinha renda. Quem podia vir votar era quem tivesse renda, e, como vocês podem ver, apenas homens, tá? Em 1791, então, o país ele vai ser invadido por exércitos estrangeiros. Essa tomada do poder por esse grupo revolucionário vai começar a ser, vai soar como uma ameaça, né, aos demais reinos e países europeus. Então, você começa a ter uma invasão de exércitos estrangeiros para tentar enfraquecer esses revolucionários. Qual vai ser a reação deles? A reação vai ser avançar ainda mais. Eles prendem o rei, que era o Luís XVI, e a monarquia, então, ela vai ser abolida. E aí eles vão instaurar uma república. É uma nova forma de governo, que a gente conhece como a convenção, que se inicia, então, com grupos políticos em disputa, e aí são dois grupos políticos que estão ali fazendo a revolução. Existia discordâncias entre os revolucionários franceses. A gente tem os girondinos, que são os mais conservadores e a parcela da burguesia mais enriquecida, digamos, os mais recuados, tá? A planície, que eram setores mais médios, né? Era uma média burguesia, digamos assim, e os jacobinos, que vão ser os mais radicais, são os trabalhadores urbanos menos enriquecidos, né? Logo, eles estão mais próximos do povo, da maioria pobre da população, e eles vão defender mudanças e propostas mais radicais, ok? Então, a gente vai ver aqui, então, a gente já falou de duas etapas. Professora, fala. Um exemplo dessas revoluções mais radicais. Tá, beleza. Um exemplo, vamos lá. Vamos lá, eu vou partir para o nosso que vocês vão ver o exemplo aqui ao vivo, tá? Vocês vão ver o que significava ser mais radical. Isso. No próximo slide a gente vai ver. Então, rapidinho, antes da gente chegar nesses exemplos, a gente já viu dois momentos da Revolução Francesa. Primeiro, os burgueses tomam poder, definem uma Assembleia Nacional, tomam a Bastilha, que é a prisão política, né? Isso foi um ato simbólico. Aprovam a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e promulgam uma nova Constituição da França, ok? Só que aí começa a ter uma ameaça externa e aí a Revolução vai se radicalizando. E aí a gente passa, então, para o segundo momento da Revolução, que é a Convenção. Ou seja, é um período de 1793 até 1794 que vai ser mais radical, digamos assim. Tá? Então, esses jacobinos, como eu falei para vocês, a gente tem três grupos, né? A planície, os jacobinos e os girondinos. Esses jacobinos, entre 1793 e 95, eles vão conquistar a maioria, ou seja, eles começam a se fortalecer, esses mais radicais, e a revolução, então, vai se tornar mais radical, mais popular e mais democrática. Eles vão guilhotinar Luís XVI, e aí é quando a coisa fica realmente sem freio, né? Aqui vocês podem ver uma guilhotina. Então, Luís XVI vai ser morto em 1793, ele vai ser guilhotinado, vai ser aprovado... Aí, vamos lá, pediram aqui para dar exemplos. Aprovado o voto universal masculino. O que é voto universal? Ele não precisa de renda. Qualquer um poderia participar da vida política, inclusive os mais pobres. Mas percebo que continua limitado, porque continua restrito aos homens. Porém, perde a necessidade
da comprovação de renda, ou seja, não é mais voto censitário, é voto universal. É estabelecida a lei dos máximos. O que foi a lei dos máximos? Que congelava os preços dos aluguéis e congelava o preço do trigo. Então, isso garantia um pouco de respiro para essa maioria empobrecida da sociedade francesa, que estava sofrendo com a escassez de alimentos, com o alto preço dos aluguéis, com o alto preço dos alimentos. É abolida a escravidão nas colônias, entre outras medidas. Então, os jacobinos, eles vão influenciar na abolição da escravidão aqui nas Américas, por exemplo, e em outras possessões francesas no globo, tá? Isso são as reformas mais radicais. Nisso que esses jacobinos, é isso que esses jacobinos eles vão defender, né? Um aprofundamento mais radical desse processo revolucionário. Porém, para derrotar a ameaça estrangeira e para garantir esses avanços democráticos, esses jacobinos eles vão começar a ficar cada vez mais repressivos e violentos, né? Então, prendem, executam opositores, a guilhotina vai rolar solta, milhares de pessoas vão ser executadas, e isso começa a gerar, então, um enfraquecimento desses jacobinos. Lembra que a gente está falando de 3 grupos, jacobinos, planícies e girondinos. Nessa brincadeira, quem começa a se fortalecer? Esses girondinos e essa planície, que não queriam que a revolução radicalizasse tanto. Eles não queriam. Eles eram mais ricos e eles defendiam limitações do poder dessa população mais pobre. Tá? Então, aí a gente tem uma nova fase da revolução, que é o diretório, e a consolidação da burguesia no poder, entre 1795 e 99. Entre esses anos, essas medidas populares elas vão ser todas revogadas, ou seja, eles vão voltar atrás. Uma nova Constituição vai ser escrita, volta o voto censitário, ou seja, o voto por comprovação de renda, e então fortalece-se essa burguesia mais abastada, essa burguesia poderosa, que vai de fato se abancar do poder político. Nessa brincadeira, quem começa a comer pelas beiradas, né, como dizem, vai ser Napoleão Bonaparte. Ele era líder militar francês, tá, do exército francês, e ele começa a se aproximar desses girondinos. Esses girondinos, essa burguesia mais enriquecida, mais abastada, esses que vão, então, se colocar no poder a partir de 1795, e o Napoleão Bonaparte, que era um líder militar, ele começa a ganhar a simpatia desses girondinos. Dúvidas, mãos levantadas, falem aí. Eu lembro, não lembro agora de onde foi a fonte que eu fiquei sabendo disso, mas que era tanta execução por guilhotina que as últimas execuções de um dia de execução eram até torturosas, porque a guilhotina até falhava. Exatamente. Então, aquelas pessoas não eram executadas imediatamente. Exatamente, porque por conta da quantidade de sangue que vai se acumulando. É o terror, né? E a gente está falando mesmo de um processo que foi, em alguns momentos, tornou-se muito violento. Muito bem lembrado. E aí, bom, Napoleão foi ganhando, até que em 1799 ele consegue, então, assumir o poder e liderar a França até 1804, com o apoio dos girondinos, ok? Em oposição aos jacobinos. Então, percebam que não é só porque é revolucionário francês que é tudo igual. A gente tem uma série de diferenças entre esses revolucionários, ok? E, então, entre 1804 e 1815, vai vigorar esse império napoleônico. O que o Napoleão vai fazer? Ele vai estabilizar as leis da economia, tanto as leis quanto a economia francesa, ou seja, ele vai começar a garantir uma certa estabilidade política e econômica na França, com a consolidação dessas mudanças de caráter burguês promovidas durante a Revolução. Além disso, ele conduz uma política externa expansionista na Europa, ou seja, ele começa a expandir as possessões coloniais da França em todo o mundo, o que torna a França mais competitiva em relação à Inglaterra, e a partir de então vão ocorrer várias guerras entre o exército francês e os seus inimigos, entre os vários inimigos, o que vai acabar com a derrota de Napoleão em 1815 e a sua deposição do poder. Para governar a França foi chamado, então, o herdeiro do Luís XVI,
que foi executado em 1793. E aí inicia-se um outro processo a partir de 1815. Ou seja, Napoleão Bonaparte garante algumas mudanças promovidas durante a Revolução, principalmente mudanças de cunho político. Só que aí, ao longo do século XIX, né, os anos de 1800, a gente vai ver que outras revoluções liberais mais radicais vão acontecer na Europa e em outras partes do globo, e, inclusive, outras revoluções que carregam outras ideologias, que não a ideologia liberal, como anarquismo, comunismo. E aí a gente já vai ver é um outro processo, é uma outra realidade, tá? Gente, falei sem respirar. Eu queria fazer pelo menos um exercício com vocês. Será que vocês me permitem? Ou se tiver demais, eu encerro aqui. Por mim, tudo bem. Tranquilo. Por mim também. Desculpa, assim, gente, é porque é sempre meio desesperada essa aula, porque é muito conteúdo, mas percebam que não é. É muito conteúdo porque a gente tem que dar conta de várias características. Mas na unidade dá para compreender a coisa, né? Faz sentido, né? A compreensão desse processo, né? Do iluminismo, a consequência sendo a Revolução Francesa começa a se radicalizar, e aí vem os girondinos e dão uma segurada, Napoleão se aproveita desse enfraquecimento da Revolução durante o período em que os jacobinos estiveram no poder, mas ele mesmo também vai começar a perder força, e aí a gente vai ver outros processos acontecendo ao longo do século XIX, tá? Bom, então agora a gente vai para os nossos exercícios. Eu vou marcar qualquer questão aqui, só porque para conseguir ir para a parte 2 dos exercícios, eu preciso responder todas as questões da parte 1. Então eu estou marcando a erro, tá, gente? Eu tenho todas as questões aqui, mas eu preciso ser rápida. Então, só um instantinho. Foi. Pronto, próximo. Beleza, Revolução Francesa, tá? Vamos ver uma questão assim bem boa. Bom, vamos ver essa, que é uma boa questão, só para introduzir. A gente faz duas, tá? A gente fecha. Instituto Federal da Bahia de 2017, mais recente. Se a economia do mundo do século XIX foi formada principalmente sob a influência da Revolução Industrial Britânica, sua política e ideologia foram formadas fundamentalmente pela Revolução Francesa. A citação de Eric Hobsbawm destaca a importância das revoluções industrial, que acontece inicialmente na Inglaterra, e da Revolução Francesa para a história do Ocidente, especialmente porque a. consolidaram o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente, b. ambas fortaleceram o antigo regime europeu, c. construíram a base para a consolidação dos estados absolutistas na Europa, d. diminuíram as diferenças entre burgueses e proletários em todo o Ocidente da Era Moderna, ou e. restabeleceram os laços entre as metrópoles e suas colônias na América. Qual dessas? A. Letra A. Beleza. Alguém não marcaria A? Três, dois, um. Não, beleza. A. Tranquilo, né? Pois é isso. A síntese desse processo todo é esse, né? A Revolução Francesa, que acontece na França, e a Revolução Industrial, que no primeiro momento vai começar na Inglaterra, elas vão consolidar uma nova ordem econômica e ideológica no mundo. E é uma nova ordem que vai acomodar uma nova classe poderosa, que é essa burguesia, que é o capitalismo, e que é a defesa do liberalismo, né, como ideologia dominante, né, as liberdades individuais, o direito à propriedade privada, a divisão dos três poderes, ok? Então, é isso. Elas vão consolidar o capitalismo e a sociedade burguesa no Ocidente. No Oriente não. No Oriente a gente tem outros processos políticos acontecendo. A gente está falando do Ocidente, está falando principalmente da Europa, depois isso se estende às colônias e outros processos de dependência dessas colônias, tá? Mas no Oriente a gente tem outros processos políticos acontecendo, mas é claro que o capitalismo ele se expande globalmente ao longo do tempo.
tá? Principalmente ao longo do século XIX e século XX. Beleza? Aí eu quero fazer essa questão aqui com vocês. Eu quero fazer uma do Napoleão aqui com vocês. Napoleão Bonaparte assumiu o poder na França em 1799, encerrando a Revolução Francesa. Ele põe o ponto final. A partir do chamado Golpe do 18 Brumário, tornou-se o primeiro cônsul, depois primeiro cônsul vitalício e, posteriormente, imperador da França. Durante o seu governo, retomou as relações com a Igreja Católica e permitiu total autonomia dos seus sacerdotes. B. Estabeleceu uma monarquia parlamentarista nos moldes do sistema de governo vigente na Inglaterra. C. Estabeleceu um novo Código Civil que manteve a igualdade jurídica para cidadãos do sexo masculino e o direito à propriedade privada. D. Procurou retomar antigas possessões marítimas francesas, envolvendo-se em uma guerra desgastante no Haiti e no Sudeste Asiático. Ou aliou-se aos sans-culottes, o grupo mais radical da Revolução Francesa, e por isso foi derrubado em 1814. Qual dessas faz sentido, depois da gente ter debatido um pouquinho esse tema? Eu acho que Letra C? Vamos Letra lá. C também. Letra C. Quem não marcaria a letra C? Consenso? hoje a gente está na união. É isso aí. Então, eu vou pegar aqui no gabarito até para vocês verem o feedback, que é o que vocês recebem quando vocês fazem as questões. Como vocês podem ver, letra C. Então, o Napoleão, ele mantém algumas conquistas da Revolução Burguesa, né, da Revolução Francesa, como, por exemplo, o estabelecimento do Código Civil, que mantém essa igualdade de todos perante a lei para os cidadãos do sexo masculino, ou seja, as mulheres, ainda que elas tenham participado do processo revolucionário e conseguido alguns avanços do ponto de vista civil, né, elas, no ponto de vista político, elas não conseguem garantir, não conseguem alcançar, conquistar grandes direitos, tá? Mas existe, sim, um avanço do ponto de vista de perceber que mulheres e homens são iguais, tá? Perante as leis, mas a verdade é que durante o período de Napoleão existe uma restrição de alguns avanços da Revolução Francesa. Ou seja, esses avanços eles ficam restritos a esses cidadãos do sexo masculino e a manutenção, então, do direito à propriedade privada. Aí eu vou ler aqui o feedback com vocês. A resposta é a letra C. O Código Civil Napoleônico teve importância no sentido de criar um único documento jurídico de direito civil para organizar o sistema legislativo francês. Ele consagrou alguns dos grandes princípios da Revolução Francesa. Quais? Liberdade das pessoas, né? Liberdade do indivíduo, liberdade e segurança da propriedade privada, abolição do feudalismo, né? Que era o sistema que imperava na França e em grande parte da Europa até então, né? O laicismo, o que é laicismo? É a divisão entre Estado e Igreja, é a divisão dos assuntos políticos e dos assuntos religiosos. A Igreja não poderia interferir na condução de deliberações políticas, tá? Isso é laicismo, o Estado passa a ser laico, entre outros. Então, o Napoleão, ele garante alguns avanços, né? No entanto, as mulheres não adquiriram os mesmos direitos que os homens, pois eram consideradas civilmente incapazes. Além disso, o Código Civil foi marcado pela garantia dos direitos de propriedade privada, que gerou a estabilidade necessária à burguesia como classe dominante. O que era propriedade privada? Uma terra, uma extensão de terra, uma fábrica, uma empresa, são propriedades privadas, né? E aí que ele ganhou apoio, né? Exatamente. E ele vai garantir que esses burgueses que detinham bens, né, detinham essas grandes propriedades privadas, principalmente no espaço urbano, eles vão, então, ele vai garantir o apoio dessa classe burguesa, dessa parcela mais abastecida
mais abastecida não, né? Mais abastada dessa burguesia. Com o tempo, essas coisas vão sendo revistas, né? Depois, ao longo do século XIX, a gente vai ver que mulheres, o movimento de mulheres, ele vai começar a vir à tona, né? Aí depois a gente vai ver século XVIII, século XIX, século XX, as sufragistas, né? O movimento pelo sufrágio universal, ou seja, pelo direito ao voto feminino, enfim, as coisas elas não são permanentes, né? Muitas coisas se modificam, mas o fato é que Napoleão o seu governo vai ser caracterizado por esses aspectos aqui. Gente, eu acho que a gente fez 2 boas questões, tem outras excelentes questões aqui. Como vocês podem ver, se vocês fazem as questões, vocês recebem o feedback, então vocês podem ler o comentário das questões, tá? Então, recomendo que vocês façam. Encarem esse conteúdo, porque apesar de ser muita coisa, é um conteúdo muito rico e que gera uma certa... É gostoso de estudá-lo, né, em alguma medida. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela presença de vocês. Qualquer dúvida de qualquer coisa, vocês podem falar comigo, podem me chamar no privado lá, no WhatsApp, sem problema. Não me chamem de senhora, vocês estão com mania de me chamar de senhora, gente, pelo amor de Deus. Olha a minha face. Eu não tenho uma diferença tão grande de idade para vocês, nem que tivesse. Então, enfim, podem falar comigo à vontade, tá? Mais nova do que eu, você é, com certeza. Com certeza, Nádia. Mas, enfim, fiquem à vontade para me chamar por você mesmo. E para me chamarem e quererem, se vocês quiserem tirar dúvida, ok? A lista está lá no Classroom. Muito obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação e é isso. Vocês têm mais alguma coisa para falar? Bom fim de semana, Só obrigada. agradecer. Foi ótima a aula. Obrigada, queridos. Muito Como obrigada. sempre, a aula perfeita, né? Eu até espero essa aula. E como sempre, você dando brilhante Idem, adoro também. Obrigado. para Tenha um bom final de semana, professora. Até a próxima. Bom final de semana. Até. Obrigada, professora. Bom final de semana. Imagina, querida. Tchau, professora. Boa tarde. Tchau. Um beijo. Boa tarde.